Hello guys, how are you? Good? Awesome! Bom pessoal, a aula de hoje ela é um pouco diferente, ela é uma aula de parceria, então ela é a parceria entre o Teacher I Have a Question e o English Cast do Renato Alves. Então, hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre podcasts. Vocês já devem ter ouvido falar neles, eles são super famosos, hoje em dia várias pessoas usam para aprender inglês. E eles são uma ferramenta incrível, porque você pode ouvir eles em qualquer lugar que você estiver. Então, o que é o podcast? O podcast é um arquivo de áudio, MP3 geralmente, que o site, o blog, a pessoa faz o upload na rede e aí compartilha para os amigos ou pessoas que queiram ouvir. Nesse caso do podcast, ele é parecido muito com o programa de rádio, então geralmente ele tem um tema, ou tem uma pessoa que vai ser entrevistada, ou ele vai contar uma história, vai contar uma piada. Inclusive hoje eu vou falar sobre vários podcasts que dão aulas de inglês, ok? Então podcast. Uma vez que você baixou no seu computador ou no seu celular, tablet, MP3, você pode levar ele para onde você quiser, você pode ouvir ele quantas vezes você quiser. Então, 5 fatos sobre usar podcast para aprender inglês. Então o primeiro deles é: por que podcast é legal para você aprender inglês? Porque ele aumenta o seu listening. Nosso ouvido não está preparado para ouvir as diferentes palavras, os diferentes sons que cada língua tem. O TH, por exemplo, no inglês, a gente não tem em português, então nosso ouvido não está pronto para ouvir isso. A diferença entre o longo e curto, o que vai acontecer é que você não vai entender tudo que eles estão falando durante o podcast inteiro. Às vezes o podcast tem entre 5 e 10 minutos, ou até mais. O do English Cast, meu amigo Renato, vai até tem 1 hora de duração, ok? Então, são essas várias formas dele que você vai ter que se adaptar um pouquinho também. Bom, você não vai entender muito. E agora, o que eu faço? Então, a ideia, isso é a dica 2, a ideia é que você vá para o contexto, para a ideia geral dele no começo. Então, no começo é isso mesmo, você vai ouvir vários podcasts, você pode não entender exatamente o que está sendo dito em cada um deles, mas a ideia é que você se concentre para entender a ideia geral, tá? Então, uma vez que você começa a pegar a ideia geral, você vai ficar animado para ouvir mais podcasts e continuar. Como você vai ouvindo mais, consequentemente, seu listening vai melhorando e você vai entendendo uma porcentagem cada vez maior. E para isso acontecer, a gente vai para a dica 3. É importante você ter o hábito de ouvir podcasts. Okay? Você escolheu um que você gostou, ou 2 talvez. Eles lançam 1 ou 2 podcasts novos toda semana. Então, criar esse hábito de você ouvir seguidamente os podcasts vai melhorar o seu listening. Outra vantagem de podcast, que a gente às vezes não encontra no vídeo, é que podcast geralmente tem transcription, ou seja, a transcrição do que está sendo dito no áudio. Então você tem o áudio o áudio tocando, e você pode acompanhar também pela leitura. Você ouve o podcast 3 vezes, por exemplo, e depois você começa a ouvir ele de novo, mas agora acompanhando a transcrição. Acompanhando a transcrição, você vai começar a fazer a junção entre a pronúncia das palavras, o ritmo e a forma com que ela é escrita. Bom, e aí a quinta dica seria: então depois que você já ouviu vários podcasts, depois que você já leu a transcrição e tudo mais, como você pode praticar um pouco mais ainda, mas agora só fala. Então, o que você pode fazer é trabalhar em cima do seu próprio podcast. Não necessariamente você precisa divulgar ele para o mundo inteiro e se tornar o rei do podcast. Não. A ideia é que você grave suas próprias conversas ou monólogos assim, de coisas que aconteceu no dia a dia. Você pode fazer uma espécie de diário com o seu podcast. E aí você vai melhorando seu speaking e você consegue ouvir a sua própria voz. Às vezes é horrível ouvir a própria voz. Você consegue ouvir a sua própria voz e ouvir onde você está errando, onde você está acertando. E você pode criar suas próprias transcrições para ver se o que você disse estava certo corretamente, estava certo gramaticalmente. Lembrando que, pessoal, fluência não é só ter um grammar impecável, é saber o ritmo, saber fazer a entonação, saber fazer as pausas. Então tudo isso é importante, não só dentro do podcast, mas no geral dentro de uma boa fluência, né? Dentro do seu speaking. Como eu não sou nenhum expert em podcast, na verdade eu acompanho só ouço 1 ou 2, eu pedi para o meu amigo Renato, do English Cast,
Além disso, o Renato também faz parte da Revista Inglês Brasil e do Inglês do Supermercado, que é o blog dele. Todos os links estão aqui embaixo, lá na descrição. Dá uma olhada porque o Inglês na Rede, o Inglês do Supermercado é muito legal. Eu usei ele várias vezes para tirar algumas dúvidas e ele sempre tem um post muito bem feito. Eu pedi 5 podcasts, ele me passou 3 para níveis iniciantes e 2 para níveis avançados, ok? Então vamos lá, vamos para o primeiro de nível iniciante. Então o primeiro é o eslpod.com. O eslpod.com, ele é um site grátis que você pode baixar os podcasts. Tem de tudo, tem temas super variados e ele é feito por um time de professores de inglês para estrangeiros, então é bem feito, ok? O phrasemix.com, ele acredita no poder das frases, por assim dizer. Ele vai trabalhar em cima de chunks of language, ou seja, pedaços de frase, e ele vai mostrar várias situações onde você pode usar essas frases, e como você vai usar elas, e quando não podemos usar elas, o que é muito importante também. esl.collapse.com, ele foi criado por um grupo de estrangeiros que moram em Montreal. Então, para o nível avançado, o primeiro deles já é o bbc.co.uk/learningenglish, que são podcasts para aprender inglês da BBC mesmo. Então, são incríveis, eles são super produzidos. Então você não vai se arrepender em acessar o site. Lembrando, esse já para níveis mais avançados. E um outro que é This American Life, que ele é feito nos Estados Unidos. Se não me engano, tem uma versão nos Estados Unidos, Canadá e outra que é Austrália. Not sure. Mas ele traz, então, todos os episódios, eles têm um theme, e dentro desse tema tem várias histórias diferentes. E a maioria das histórias são reais e é muito bem preparado. Ele é bem famoso, na verdade. E são já ouvi vários colegas meus que, além do Renato, ouvem esse podcast. Bom, gostaria de falar também que eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha na Revista Brasil Inglês, inclusive no site Inglês do Supermercado, e ouvissem o podcast do Renato, que é o Englishcast. Bom, pessoal, essa foi a dica de hoje, então, de como usar podcast para melhorar o seu inglês, ok? E por que a gente faz isso? Se vocês conhecem mais podcasts, eu gostaria que vocês deixassem nos comentários aqui embaixo e dissessem por que vocês gostam desse podcast. Bom, pessoal, é isso por hoje. Thank you very much. See you. Bye bye.